Abre já a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, será o texto para a nossa meditação esta noite. O meu coração está com muita expectativa do que está chegando nessa sexta-feira, o nosso grande SEADBLO, e você também precisa participar desse grande momento. Nos últimos anos, o SEADBLO tem sido esse momento de start nas nossas agendas do campo e sempre nos desafiando a viver algo muito novo e profundo no Senhor. E nós seremos agraciados com pessoas que têm vivido uma vida de oração. Eu vendo essa semana, ao perguntarem para o escritor, o pastor John Piper, sobre a vida de oração, né? Sempre são perguntas que fazem, né? Como ter uma vida de oração, isso é muito recorrente, né? Embora que a Bíblia já nos dê todos os caminhos, mas faz parte, né? De fato, existem pessoas que já estão muito à frente de nós, e ele deu vários conselhos, e um deles: esteja perto de pessoas que oram. Se aproxime de pessoas que amam a vida de oração. E dessas 3 pessoas que estarão aqui, conheço os 3. A missionária Elisama tem uma vasta experiência no mundo espiritual, sobre respostas de oração. Eu me lembro de uma das suas experiências. Ela tem vários projetos no Timor-Leste, na África, e precisava de um valor. Eu não vou me lembrar, mas me parece que era algo assim de 200 mil, alguma coisa, um valor bem considerável para a aquisição de um terreno. E eu lembro da experiência em que ela se ajuntou com seus missionários e disse assim: nós só iremos levantar da oração depois que Deus nos dá esse terreno. Você consegue assim imaginar a fé? E elas oraram horas, e passou-se um dia e eles em oração na madrugada. Um empresário aqui do Brasil teve um sonho com ela. E nesse sonho Deus deu um comando para ele depositar o tal valor. Pela manhã ele liga para ela, enfim, a resposta veio em oração. É uma mulher com muitas experiências, e você terá essa oportunidade. Você terá essa oportunidade de viver essa atmosfera que Deus vai nos conduzir sexta e sábado aqui nessa igreja. Não fique de fora. Ainda tem algumas pulseiras que você pode adquirir ali na nossa secretaria. Vocês estão aqui? Diga amém. Meio duvidoso, mas tudo bem. Vamos lá, né? João 12, eu quero, de maneira muito simples, avançar um pouco mais daquilo que nós iniciamos semana passada, na escola da oração, olhando um pouco mais para a vida de Jesus, na sua vida de oração. E hoje, em especial, eu quero ler com você o versículo 27 e o versículo 28 de João capítulo 12. Agora, a minha alma está perturbada ou angustiada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Eu quero ler
esse mesmo texto numa tradução conhecida como Viva, que diz assim: agora minha alma está muito perturbada. Deverei orar dizendo: Pai, salva-me daquilo que está por vir? Mas essa é a própria razão pela qual eu vim. Ó Pai, o Senhor pode glorificar e honrar o seu nome. Então uma voz do céu dizendo, uma voz falou do céu dizendo: eu já fiz isso e farei outra vez. Senhor Jesus, torna cativos os nossos entendimentos a essa palavra, no poderoso nome de Jesus, ó Pai, a Ti clamamos. Amém e amém. Todas as orações que nós contemplamos Jesus fazendo na Bíblia, são orações que automaticamente se tornam modelos, se tornam padrão para nós, de sorte que, reitero o que nós partilhamos semana passada, a você ler os evangelhos, reler os evangelhos, eu aconselho a você reencontrar os evangelhos, nos momentos em que Jesus está orando, nos momentos em que Jesus está pedindo para nós orarmos, porque aqui nós vamos encontrar tudo o que nós necessitamos para crescer na nossa vida de oração. Você ouvirá ao longo deste ano várias outras reflexões, e existe uma problemática, se nós ficarmos expostos o ano inteiro sobre oração, e mesmo assim nós insistirmos em não crescer em oração, então tudo aquilo que nós ouvirmos sobre isso vai pesar em juízo, de maneira que cada momento em que você ouvir uma vez mais sobre algo que talvez não há nada de novo, mas é como se Deus estivesse insistindo: vamos lá, estou te dando mais uma oportunidade para você se despertar, eu estou te dando mais uma oportunidade para você subir de nível na minha presença, no meu relacionamento, eu estou te dando mais uma oportunidade para você redescobrir aquilo que está acessível a você, naquilo que eu tenho convocado ao seu coração a realizar, que é orar. De maneira que você deve desafiar a você mesmo, você deve dar pequenos passos, é verdade, mas que você se move, que você deu start, que você elabora um plano, que você elabora uma diretriz. Qual é o próximo passo que eu darei para elevar a minha vida de oração? Mas por amor à sua própria alma, não fique passivo diante daquilo que você vai continuar ouvindo ao longo deste ano nesta igreja. Todas as vezes em que nós ouvimos uma palavra, e é uma palavra de comando, é uma palavra de um imperativo, é uma palavra de ordem, é uma palavra que Deus nos convoca. Se eu não responder a essa palavra, nem que seja em uma reação mínima, mas se isso não me deslocar o mínimo possível do meu lugar, isso vai endurecendo o meu coração, isso vai petrificando a minha alma. Todas as vezes que você ouvir sobre perdão, por exemplo,
Se você não responder isso, liberando perdão, vasculhando a sua alma, o seu interior, isso significa dizer que as próximas vezes que você ouvir sobre perdão, você vai ficando cada vez mais insensível, você vai ficando cada vez mais frio, você vai ficando cada vez mais indiferente, porque se eu não responder em obediência àquilo que Deus tem me entregado, isso vai comprometendo a minha sensibilidade. Isso significa dizer que todas as terças-feiras, e não apenas terças-feiras, mas todos os demais cultos, todo louvor que você ouvir, que te convoca a oração, todas as vezes que você abre as Escrituras e você lê um texto sobre oração, Deus está tocando as trombetas para a sua alma, dizendo: vamos lá, saia deste lugar para um lugar mais profundo em minha presença. E quando nós estamos falando sobre na sala da oração, é exatamente um renovo para o convite de Jesus a todos nós. Vocês estão comigo até aqui? Digam amém. Esse texto, ele saltou diante de mim, e o tema dessa mensagem, dessa simples reflexão, porque nós já iremos orar, eu quero falar sobre a oração que Jesus recusou fazer. Vamos dizer isso comigo? A oração que Jesus recusou fazer. Você pode dizer isso, quem está ao seu lado? Houve uma oração que Jesus não quis fazer. Nós somos encorajados a orar. Nós somos encorajados a clamar ao Senhor. Nós somos encorajados a abrir a nossa alma, a rasgar o nosso coração e conversar com Deus. No entanto, o texto desta noite é um texto que Jesus está na sombra do Getsêmani. Jesus está poucas horas de entrar no Getsêmani e então dá o start de todo esse processo do Calvário, de julgamento e assim por diante, que vai culminar na sua morte. E ele já está vivendo, ele já está experimentando um estado afetivo muito intenso. O texto vai dizer: a minha alma está perturbada. A palavra perturbada aqui é a mesma palavra que o texto utiliza quando em João capítulo 5 fala sobre a narrativa de um anjo que descia e agitava as águas. A palavra perturbada aqui é agitação. Há uma agitação no coração de Jesus. Existe uma agitação nos seus sentimentos. As suas emoções estão em uma erupção, porque ele está sentindo na carne. Ele está sentindo no seu corpo aquilo que está por vir. E você deve lembrar que quando nós estamos pensando sobre Calvário, nós não estamos reduzindo o sofrimento de Jesus ao corpo, ao físico, às dores físicas. Nós estamos falando de batalhas muito mais ampla. Nós estamos falando de uma guerra cósmica. Nós estamos falando que todos os poderes malignos estão se reunindo, estão se concentrando em todas as ferramentas, em todas as intensidades possíveis, estão miradas em Jesus, porque eles sabem que se ele falhar nessa hora, nesse momento, então ele terá fracassado. Jesus está vivendo
as emoções agitadas, a sua alma está perturbada. E então ele nos revela que existe uma oração que ele poderia fazer ao Pai. Ele está nos dizendo que havia um pedido, havia um clamor que ele poderia se dirigir ao Pai. E a oração que ele poderia fazer ao Pai é: Pai, salva-me desta hora, salva-me deste momento. Ele poderia fazer essa oração. Ele poderia abrir os seus lábios e clamar ao Senhor dizendo: estou muito angustiado, eu estou muito agitado, existe uma tensão dentro de mim, existe um vulcão em erupção, existe muito conflito aqui dentro, a humanidade de Jesus está agitada. Oh Deus, oh Pai, o Senhor pode me salvar desse momento. O Senhor pode me livrar desse momento. E é claro que ele estava falando da cruz. Claro que ele estava falando da consumação que iria terminar na cruz, que terminaria na sepultura. Ele sabia que aquilo que lhe aguardava, nenhum homem havia passado até então. Ele sabia que nenhum outro ser humano havia vivenciado aquilo que ele estava prestes a sofrer. E existem sentimentos agitados no seu coração, enquanto a sua carne humana poderia estar pedindo: vamos lá, ora pedindo ao Pai para, estou fazendo uma metáfora, uma conjectura, vamos lá, ore ao Pai para que Ele te livre dessa hora. É uma hora cruel, é uma hora terrível, é uma hora a qual nenhum homem passou, é um vale, não da sombra da morte, mas é o vale de morte. É uma hora em que todos aqueles que você amou, todos aqueles que você abençoou, todos aqueles que você curou, que você ajudou, que você perdoou, nenhum deles irão contigo até o fim. Todos eles vão te deixar em algum momento desse percurso. Vamos lá, ore para que você seja livrado dessa hora, porque a crueldade humana, a malignidade humana será revelada na sua expressão máxima. A malignidade humana será tomada, será entronizada ao redor da cruz, nos tribunais em que você será julgado. Vamos lá, ore para que você não passe por isso. Mas o texto vai dizer que ele decide não fazer esta oração. Ele recusa não orar ao Pai, pedindo para que ele escapasse desse momento. E a partir dessa recusa de Jesus em não orar ao Pai, eu quero pensar em um único ponto com algumas aplicações. E o que eu aprendo que Jesus está me ensinando aqui é que ele recusa orar, pedindo conforto em detrimento ao seu propósito. Jesus, ele recusa pedir ao Pai uma facilidade, se essa facilidade iria comprometer o seu propósito, iria comprometer o seu chamado, iria comprometer a causa pela qual ele veio. Você percebe que muitas vezes nós somos ligeiros em nos esquecer, porque aqui estamos.
Você percebe que ligeiramente nós nos dispersamos no caminho e a gente acaba acreditando que a nossa existência, ela aconteceu para uma vida confortável, uma vida de realizações pessoais, uma vida a qual a facilidade é o chão dos nossos pés e a cobertura da nossa cabeça. E não estou aqui fazendo nenhuma apologia a uma vida masoquista. Claro que o evangelho não é masoquista. Claro que o teu Deus não é masoquista. Claro que o evangelho não veio te conduzir uma vida a qual o sofrimento, que ele é contra a real alegria, que ele é contra a real satisfação, que ele é contra o real contentamento. Não é sobre isso, mas também é verdade que não tem como nós vivermos nessa vida, cumprir o nosso propósito, vivendo dias intermináveis de conforto. É impossível você viver o que Deus quer forjar em seu ser. Então você precisa lembrar e reviver comigo que Deus, Ele está forjando você. Ele está trabalhando em nós, e o nome bíblico para isso é santificação. Ele está nos lapidando. Jesus está nos levando não para um lugar primeiramente. A vida cristã não tem a ver sobre um lugar que Deus está nos levando primariamente, mas tem a ver com quem que Ele está forjando, que Ele está talhando em nós. Diz respeito a um novo eu em Cristo, um novo eu no Espírito, que nasceu em nós, que foi implantado em nós, quando nós nascemos de novo, quando nós nos convertemos a Jesus. É por isso que eu gosto da definição de regeneração do Berkoff, quando ele diz assim, que regeneração é o ato pela qual Deus implanta em nós a nova vida de Cristo e a disposição dominante da alma se faz santa. O que Berkoff está dizendo é que quando nós nascemos de novo, Deus coloca uma nova vida. Essa nova vida é a vida do próprio Deus, é a vida do próprio Cristo, e agora esta vida está dentro de nós. Então preste atenção, tudo aquilo que você leu em Mateus, tudo aquilo que você lê em Marcos, tudo aquilo que você lê em Lucas, tudo aquilo que você lê em João, tudo aquilo que Paulo ensina nas suas 13 cartas sobre Jesus Cristo, tudo que Pedro escreve sobre Jesus nas suas 2 epístolas universais, tudo aquilo que João escreve sobre Jesus nas suas epístolas e no Apocalipse, tudo isso está dentro de você. Paulo, ele vai escrever aos Coríntios dizendo que nós temos a mente de Cristo. O que Paulo está dizendo é, o Cristo das Escrituras, a vida do Cristo está em nós. Quando o Espírito Santo veio habitar em nós, a vida de Jesus está em nós. E agora é que à medida em que você vai vivendo, as mãos de Deus vai pegando a vida de Jesus e vai te moldando a ela. É um novo eu, é uma nova identidade, é um novo jeito de viver, é um novo jeito de sentir, é um novo jeito de discernir, é um novo jeito de ver pessoas, é um novo jeito de respirar, é um novo jeito de decidir, é um novo jeito de escolher, é um novo jeito de contemplar a vida, de contemplar pessoas, de contemplar
contemplar sofrimento, de contemplar tudo que está à nossa volta. Tudo isso está dentro de nós. E tudo que Deus quer na sua vida é que à medida que você vai existindo, essa vida de Cristo, esse novo quem vai crescendo e vai assumindo, vai sendo entronizado na sua vida, de maneira que quando você for conversar com alguém vem dizer: nossa, parece que ele está andando com Jesus, parece que ele está comendo com Jesus, até parece um cristão, até parece um Cristo, porque a nossa vida com ele está fundida, a nossa vida com ele está em uma efusão inseparável. É o novo quem? Nós existimos para isso. Tudo que Deus quer de mim, de você, Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem, e este bem não é o meu casamento. Esse bem não são os meus filhos. Este bem não são as posses que eu quero adquirir. Esse bem não tem a ver com o meu conforto. Este bem não tem a ver com nenhum planejamento existencial elaborado por mim, a partir das minhas carências e necessidades. Este bem é Romanos 8:29, de nós sermos conformados segundo a imagem de Cristo Jesus. Então Paulo diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. E qual é o decreto de Deus para mim? É que eu me conforme ao caráter de Cristo, que eu falo como Cristo, que eu reajo como Cristo, que eu vivo como Cristo. A minha vida precisa gravitar neste eixo. Essa deve ser a centralidade da minha vida. Eu só nasci para isso. Eu só existo para isso. O meu casamento, a minha esposa, os meus filhos, os meus amigos, os meus pais biológicos, tudo que eu adquiro ao longo do caminho, tudo isso, gente, é um bônus. Tudo isso é Deus. Eu vou te dar isso aqui de bônus, até que Cristo seja formado em vós, porque essa é a esperança da glória. Diz Paulo a Colossenses: se eu perco isso de vista, eu faço a oração que Jesus nunca quis fazer: me livra deste lugar, me livra dessas pessoas, me livra dessas circunstâncias. Mas na verdade Deus me criou, Deus me manteve vivo exatamente para que eu cumpra o meu propósito, para que eu cumpra exatamente o meu chamado. E eu quero que Ele me livre disso. E eu quero que Ele me tire disso. E por que eu estou pedindo para Ele me tirar? É porque o conforto é o nosso maior inimigo da vida cristã. Eu me lembro, eu estava viajando a Rio Grande do Sul o ano passado com um colega. E nós estávamos conversando, e de repente Deus gritou dentro de mim essa frase. O meu corpo tremeu e eu fui tomado por um quebrantamento. E Deus gritou dentro de mim dizendo: não transforma o seu conforto em algemas. Às vezes o alto conforto vai se transformando em grilhões, vai se transformando em correntes. E eu digo: eu não quero assumir, eu não quero ir para este lugar, eu não quero me render a este nível, eu não quero me render a esta cruz, porque nós estamos falando da cruz.
cruz, nós estamos falando do Calvário, e nós estamos falando da oferta sublime, magnífica de Cristo. O diabo não quer que você se entregue como uma oferta para a transformação de pessoas. O diabo não quer que você se entregue em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O diabo quer que você vai se poupando, que a única energia que você vai entregar é aquilo que diz respeito a você mesmo, que diz respeito ao seu ventre, que diz respeito ao seu ego, que diz respeito ao seu autoconforto. E se você flertar continuamente com conforto, renunciando, você vai fazer essa oração, dizendo: Deus, me livra desse lugar, me livra dessas circunstâncias. Só que você foi criado para passar por este lugar, a qual Cristo passou, que Ele doou a sua vida em favor de pessoas. Jesus não faz essa oração porque Ele recusa orar pedindo fuga a Deus por causa do que os seus sentimentos estavam vivenciando. Era real a sua perturbação, era real as suas emoções extremas. Você vai lembrar que poucas horas depois, Jesus vai para o Getsêmani e as suas emoções entram em um colapso mas tão indescritível, que ele vai transpirar grandes gotas de sangue, um fenômeno chamado de hematidrose. Os seus vasos sanguíneos, eles são dilatados, a coí entrou nos seus poros, nas suas glândulas sudoríparas, ele começa a suar sangue. Isso só é possível em um alto grau de intensidade, de angústia, de tristeza e de aflição. Ele está sentindo algo muito ruim, ele está sentindo uma agitação muito terrível, mas ele não vai fugir por causa dos seus sentimentos. Ele não vai querer fugir porque as suas emoções estão aflitas. Eu sei a importância das nossas emoções para equilibrar a nossa vida. O estado afetivo foi algo que Deus nos entregou. As emoções, os sentimentos vão equilibrando as suas decisões, as suas reações diante da vida. Deus nos entregou isso. Agora, depois da queda, as nossas emoções, elas podem nos sabotar. Os nossos sentimentos podem nos enganar. Você pode viver tristezas diante de situação que você deveria era se alegrar, e você deveria se alegrar em situação que você está se sentindo triste, de maneira que você não pode ser refém, você não pode ser escravo das suas emoções, porque é possível que em algum momento ela venha te sabotar, e ela vai gritar para você dizendo: fuja desta igreja, fuja deste casamento, fuja desse relacionamento, fuja do seu chamado, foge do seu trabalho, foge desta empresa, foge desta cidade, foge desse país. Existem pessoas que são peregrinas, porque estão fugindo sempre, porque aonde que ela fica triste, aqui não é o meu lugar. Tudo que lhe entristece, tudo que desconforta a ela, esse lugar não é Deus que é para mim, porque se quisesse para mim, eu estaria feliz. Às vezes as suas emoções estão te sabotando, e por
causa delas, você está em uma fuga, fugindo de pessoas que você deveria se assentar à mesa, olhar nos olhos e resolver esse relacionamento. Pessoas que você deveria pedir perdão, liberar perdão, reconciliar. Lugares que você deveria refazer as pazes, porque nunca foi sobre aquele ambiente, nunca foi sobre aquele lugar, sempre foi sobre aqui dentro. Você está sendo forjado, você está sendo treinado, você está na forma de Deus, e as suas emoções vai querer fazer com que você foge de Nínive, vai querer fazer com que você deseje a destruição de Nínive, vai fazer com que você fica totalmente dodói, quando Deus tem misericórdia daqueles que você acha que Ele deveria ter juízo. As suas emoções podem te sabotar. Então, por amor à sua própria alma, não seja escravo dos seus sentimentos. Se ele querer te fazer parar de orar, não obedeça às suas emoções. Se os seus sentimentos querer te fazer te implorar para parar de amar pessoas, de congregar, não se renda a esses sentimentos. Fica firme, recusa a sua própria alma em não tomar decisões exclusivamente por causa de emoções agitadas. Eu não vou fugir, eu não vou pedir o meu pai para me livrar do meu propósito, porque eu estou triste. Eu sei em quem eu tenho crido. Aquele que leva a semente andando e chorando. Aproveita para relembrar isso esta noite. Não tem semeadura com os lábios arreganhados, muitos likes, sentindo arrepios e fundo musical para sorrir. Quando você vai semear, é lágrimas nos olhos, sangra a traição, sangra a falsidade. Mas quem diz que eu vou parar de semear só porque eu estou chorando? As minhas emoções não vão fazer eu parar. As minhas emoções estão sujeitas ao meu propósito e ao meu chamado. Vai doer, vai tremer, vou chorar, mas eu não vou fugir. O que Deus me mandou fazer, eu vou fazer. O que Deus escreveu para eu cumprir, eu vou cumprir, porque eu cumprirei com meu chamado. Alguém está vivo aqui esta noite? Aplauda o nome do Senhor. Samarrabo pau e diolunza sangamara. Ou a gente decide ser pautado pelo nosso propósito, ou nós iremos ser como uma folha levada pelo vento. Todas as vezes que entristecer, eu paro e mudo de rota. Todas as vezes que eu sou contrariado, eu vou vomitando palavras que está profanando este templo, está atrasando o meu avançar, está atrasando a minha vida. E talvez você diz assim: nossa, que mensagem mais deprimente. Então quer dizer que as minhas emoções não devem receber atenção? Por que Jesus recusou fazer essa oração? Ele responde. A sua segunda justificativa é que a gente ora. Está agitado aqui dentro? Está estranho? Está difícil? Mas Pai,
O foco da minha vida não é o meu conforto. Claro que Jesus não viveu a vida inteira agitado. Claro que não. A Bíblia diz que o Pai ungiu com óleo de alegria mais do que todos os seus irmãos. Então Jesus era um homem alegre. As crianças amavam estar perto dele. Jesus tinha um semblante sublime, uma afeição agradável, atrativa às crianças. Mas aqui não tem como. Existem alguns lugares que você precisa passar, que não tem como. É por isso que você não pode negociar. Você não pode negociar onde que Deus quer te levar por causa dessa emoção tristonha. Então Jesus, ele tira o foco da perturbação interior. E olha o versículo 28, diz: Pai, glorifica o teu nome. Glorifica e honra o teu nome. Então Jesus me ensina que mais importante do que o meu conforto é a glória do meu Pai, é a honra do meu Pai. Se o meu Pai está sendo honrado, quando eu perdoo alguém com graça, não tem a ver em eu me sentir confortável ou não, tem a ver se meu Pai está sendo glorificado. Se está. O meu filho está repetindo o que eu fiz na vida dele na cruz. Eu lhe perdoei e agora ele está perdoando o seu próximo. Eu estou sendo honrado, eu estou sendo glorificado. Entre o seu conforto e amar alguém, ame alguém, porque quando você ama Deus, que é amor, estará sendo glorificado e honrado. Entre você abandonar todas as coisas e flertar com a murmuração, e flertar com a lamentação, e flertar com as palavras soltas e vazias de reclamações e reclamações, ao invés de você fazer isso, então você decide cantar, você decide entoar louvores ao Senhor. O Pai está sendo honrado e glorificado, então isso me basta para eu não fugir, então isso me basta para eu continuar. Porque a vida não vai doer a vida inteira. E ainda que nós tivéssemos uma vida desde o nascimento até a morte, de dores emocionais, desapontamentos e frustrações, quando a trombeta soar, você terá toda uma eternidade sem nenhum sofrimento, sem nenhuma frustração, sem nenhum desapontamento. Ninguém te contrariará, ninguém vai lhe fazer tropeçar, ninguém vai cravar nenhum punhal em suas costas, ninguém vai falar de você falsamente. Por toda a eternidade você estará rodeado de um ambiente perfeito, você estará em um corpo perfeito, e você estará na presença, olhando firmemente para Jesus por toda a eternidade. Tudo aquilo que você sofrer aqui terá valido a pena pela alegria abundante, incessante, plena, completa, absoluta, transbordante por toda a eternidade. Não reduza a sua vida ao tamanho da sua vida.
olhe para a escola da oração e ouça Jesus te dizendo: não faça essa oração da fuga. Não volte por causa do desconforto e da sua agitação. Fique, permanece. Mesmo que você não entenda, mesmo que os medos estejam ao seu derredor, te flechando, querendo te fazer desesperar sobre o futuro, sobre o amanhã, fique ali na presença do seu Pai. Te ocupa em honrar o seu Pai, te ocupa em glorificar o seu Pai. E então, tudo aquilo que o teu Pai tem preparado para você, você viverá. E nenhum mal, nenhum mal. Vamos lá, levantemo-nos daqui, disse Jesus, porque o príncipe deste mundo se aproxima e não tem nada em mim que lhe pertence. É nesse lugar que nós nos tornamos mais do que vencedores. Você viver a vida que o diabo olhará para você, olhará para a sua vida e dirá: eu não tenho nada com este homem. Não tem nenhum pecado oculto, não tem nenhuma quebra de princípio camuflado, não existe nada que eu possa acusar. Não há nada que eu possa escravizá-lo. Este homem está livre, esta mulher está livre, está angustiado, está triste, mas está livre, a angústia de Jesus passou, a tristeza de Jesus passou, e ele cumpriu com seu propósito. Cheque mate Satanás, eu cumpri com meu propósito. Lavassala calaba. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar para que absolutamente nada nos faça fugir, que nada nos faça desistir desse lugar, desse caminho que Deus está nos levando, esse lugar que Deus está nele, que Ele está nos preparando, um novo homem, uma nova mulher, um novo pai, um novo marido, uma nova mãe, uma nova esposa, e nós já estamos vendo essas transformações aqui. E agora eu vou orar para que eu não venha abortar esse processo. Tudo aquilo que Deus me trouxe nessa terra para forjar em mim, eu não quero fuga. Eu quero viver, enfrentar isso, porque eu quero ser este homem, eu quero ser esta mulher. A oração que Jesus recusou a fazer, a oração da fuga do seu propósito e do plano de Deus para a sua vida. Tudo aquilo que viesse a comprometer a glória do Pai, longe de mim, pensar no meu conforto em detrimento à glória do meu Pai. Eu quero que você dedique os próximos minutos em oração. E se você tem feito essa oração, você que tem pedido a morte, você que tem, é melhor morrer do que viver, você está fazendo a oração que Jesus recusou fazer. Vamos firmar esta noite. Diga:
assim como Jesus, eu também não vou fazer esta oração. Eu também não vou voltar atrás. Eu não vou render as minhas emoções agitadas.